Theodor Adorno foi um filósofo nascido em 1903 na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Nascido em uma família rica de produtores de vinhos. O alemão, um dos maiores pensadores da chamada Escola de Frankfurt, uma concorrente dentro das ciências que, resumidamente, buscava estudar e entender os problemas consequentes ao capitalismo, principalmente relativos à cultura e à psicologia, Adorno era professor universitário e em 1934 foi proibido pelo regime nazista de lecionar na Alemanha, se mudando para Londres e posteriormente para os Estados Unidos. Ele era também musicólogo e compositor, e o que fez com que a cultura tivesse destaque em grande parte do seu pensamento. As críticas de Adorno que mais tiveram destaque sobre a cultura e a sociedade dentro do capitalismo, onde ele analisava a maneira como o tempo livre era gasto pela população, para o filósofo, usar o tempo com descanso e atividades de lazer não era nada mais do que desperdício. O tempo livre deveria ser uma oportunidade de melhoramento intelectual, utilizando para a reflexão política, que poderia trazer então a mudança social. Toda produção cultural massiva, como televisão, o rádio e os filmes popularizados, seria uma maneira de anestesia social, uma distração. É nesse contexto, por exemplo, que Adorno descreve o Walt Disney como o homem mais perigoso da América. Previamente a essa teoria, chamada de indústria cultural, Adorno já havia desenvolvido críticas às manifestações culturais de massa, dentre elas o jazz, que foi alvo de algumas das opiniões mais ácidas do autor. O intelectual era um estudioso da música de concerto e, antes de conhecer a filosofia, planejava seguir na área. Com sua formação erudita e olhar puritano para a estética e composição, não se manteve apenas na esfera social e artística em suas críticas ao gênero, mas criticou também o aspecto técnico do estilo. Na Europa, o ritmo conhecido pelo nome jazz não era o mesmo jazz norte-americano. À época da explosão do gênero, o contato da Europa com a cultura estadunidense era mínima. E diante da busca das elites por ritmos dançantes, criou um estilo musical europeu que levou o mesmo nome do ritmo que era febre nos Estados Unidos. O jazz europeu surgiu da junção das canções de bandas militares, orquestras de salão e de músicas satíricas dos salões de Viena. A influência do jazz americano absorvida na criação do gênero europeu era muito vaga e distante. É aí onde nascem as maiores críticas de Adorno sobre o gênero. O jazz conhecido por ele até então nasceu de uma sociedade puramente branca, de uma minoria de elite e de símbolos do totalitarismo. O jazz europeu foi imposto comercialmente às camadas sociais mais baixas, trilhando o exato caminho oposto do jazz americano, com suas origens e ritmos negros como o blues e o chamado negro spirituals. Depois de algumas décadas e após morar nos Estados Unidos, durante o período de perseguição nazista, o filósofo retornou ao tema para revisar e atualizar os conceitos, mas ainda assim manteve a sua visão de que o jazz não acrescentou nada à música ou à sociedade. Segundo o alemão, o fato de o gênero musical de raiz negra ter sido massificado não tinha mérito algum, se para isso ele se dobrou diante das demandas comerciais. Sua análise baseada na teoria das indústrias de consumo colocou no mesmo patamar todas as produções, considerando apenas a estética como validação de um ritmo como bom ou ruim, desprezando as questões sociais envolvidas na origem e no crescimento dos movimentos musicais. Adorno rejeitou deliberadamente o contexto em que o negro escravizado há tão pouco tempo conquistou espaço e tomou posse dos meios culturais que até então só produziam de brancos para brancos. Ignorou a superação social, artística e histórica do jazz. Ironicamente, após algum tempo da grande explosão do jazz americano no mercado, o gênero foi rejeitado pelo mercado por causa do aumento crescente de sua técnica musical, contrapondo as críticas de Adorno
sobre a baixa qualidade musical do estilo e de que o estilo teria se dobrado diante da indústria.